gente, tudo bem? Essa semana eu quero conversar com vocês sobre um tema que talvez você não tenha parado para pensar, mas conversando com muitas mães eu percebo que é comum em todas as mães. São as nossas inseguranças em como ser mãe. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou educando as minhas filhas de uma forma correta? Será que eu devo dizer não ou devo ceder? Será que eu devo ser mais rígida? Ou, quem sabe, menos rígida? Quais são os seus principais medos? Eu vou te contar hoje quais são os meus principais medos, ok? Combinado? Então, quando nós decidimos ser mães, ninguém nos conta que com o filho vem uma bagagem junto de inseguranças. Nós passamos a não ter certeza de mais nada. Nós nunca sabemos se estamos agindo certo ou não. Por mais seguras que nós sejamos, por mais conhecedoras que nós sejamos, por mais estudiosas que nós sejamos sobre o fato de ser mãe, por mais experiência que nós temos sobre ser mãe, nós nunca vamos estar 100% segura sobre o que devemos ou não fazer com os nossos filhos. Eu me sinto assim o tempo inteiro. Eu percebo que esse é um sentimento comum em todas as mães que eu conheço. Algumas mais, algumas menos. É óbvio que a gente não expõe totalmente todas as nossas inseguranças. Tem mães que têm medo de que o filho fique doente. Tem mães que têm medo de que se o filho está doente, ela não sabe o que fazer. Tem mães que têm medo em dar remédio e tem mães que têm medo em não dar remédio. Tem mães que têm medo de que o filho fique sozinho em casa. Tem mães que têm medo de que o filho se perca. Tem mães que têm medo de dizer não para o seu filho. E tem mães que têm medo de receber um não do filho. Em qual dessas mães você se encaixa? Bom, apesar de eu parecer muito segura nas questões da educação das minhas filhas, é óbvio que eu tenho milhões de medos. Eu tenho medo sobre o futuro delas. Eu tenho medo se eu estou sendo uma boa mãe. Eu tenho medo da forma como as minhas escolhas vão afetar nas escolhas delas. Quando elas eram bebês, eu tinha muito medo de que elas se machucassem. Eu sempre tive o cuidado de não super protegê-las. O que isso quer dizer? Eu sempre tive dentro de mim o medo de que elas se machucassem, porém, eu nunca evitei que elas se machucassem. Eu nunca criei um cenário dentro da minha casa que evitasse com que elas se machucassem. Eu queria sempre que elas se cuidassem por si próprias, que elas aprendessem que se elas fizessem determinadas coisas, elas iriam se machucar. É óbvio que isso é mais difícil, porque tu passa o tempo inteiro com o medo. Porém, tu tem que ter a segurança de que isso vai fazer bem para elas. Elas vão criar defesas em relação às coisas. Hoje, eu tenho outros tipos de medo. Eu tenho medo de que alguém faça mal para elas. Eu tenho medo que alguém roube elas de mim. Eu tenho medo de que elas não sejam felizes. Eu tenho medo de que elas não tenham amigos. Eu tenho medo, daqui a pouco, de que elas estejam tristes. Porém, apesar de todos esses meus medos, eu procuro ser muito forte para elas. Eu procuro ser muito segura para elas, porque eu percebo que é disso que elas precisam. Elas estão numa fase em que elas se sentem inseguras em relação a muitas coisas. Elas começam a visualizar os seus amiguinhos, os seus coleguinhas, e elas começam a sentir as diferenças. Elas começam a perceber que tem crianças que têm mais e tem crianças que têm menos. Elas começam a perceber que as pessoas são diferentes entre si. Elas começam a perceber que nem todo mundo gosta delas, que tem algumas pessoas que não gostam delas, que tem algumas pessoas que não querem ser amigas delas. Elas começam a perceber que elas têm dificuldade em relação a alguma matéria na escola, ou elas têm alguma dificuldade de relacionamento. E aí eu tenho que ser o porto seguro, eu tenho que ser a segurança delas, né? E é isso que eu quero, é isso que eu quero proporcionar para elas. Então o que eu faço?
Eu trabalho os meus medos, eu trabalho as minhas inseguranças para que isso não afete o coraçãozinho delas. Apesar de eu ter um monte de medo, um monte de inseguranças, eu procuro ser firme nas minhas opiniões, eu procuro ser firme nas minhas convicções para que elas sintam isso no coração delas e elas se sintam seguras, já que essa segurança não vem de dentro nelas, que venha da minha parte pelo menos. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo esses tempos. A Rafaela veio da escola me contando que eles teriam Olimpíadas na escola e que todas as crianças deveriam participar. Porém, ela me pediu que eu escrevesse um bilhete na agenda dela, avisando a professora de que ela não iria participar. Aí eu questionei ela, mas por que, filha? Por que tu não vai participar das Olimpíadas? E ela me explicou, mãe, eu sou péssima em corrida de revezamento. Eu não gosto de fazer corrida de revezamento. E aí vai estar todo mundo lá competindo e eu não gosto. E então eu não quero competir. Nesse momento passou um filmezinho na minha cabeça. Quando eu tinha a idade da Rafaela, eu era péssima em educação física. Eu era péssima em jogos. Vôlei, handebol, basquete, futebol, nada disso era pra mim. Ginástica então nem se fala. Tudo que se relacionasse a exercícios físicos eu era uma negação. E ainda sou hoje. Isso não me agrada. O que eu fazia? Eu fugia de tudo isso na escola. Eu evitava o máximo que eu conseguia. Porém, eu sempre precisei praticar. Óbvio, era uma matéria, eu precisava participar. A minha mãe nunca facilitou para mim. A minha mãe queria que eu enfrentasse essa dificuldade. Quando a Rafaela veio falar comigo sobre isso, na hora eu pensei, eu nunca precisei disso na minha vida. Isso só me incomodava, me atormentava enquanto eu era criança. E agora minha filha vai passar pela mesma situação? Porém, o meu lado como mãe disse o seguinte: não facilite a vida da sua filha. Ela deve competir, porque assim ela vai aprender de que nós não somos perfeitos em tudo. Porém, nós devemos tentar ser bom em tudo que fazemos. Que mesmo a gente tendo desafios, a gente deve se esforçar para superá-los e não desistir no primeiro momento. E não simplesmente deixar o medo vencer. Não, que a gente vai ser forte e que a gente vai conseguir. É isso que eu pensei. E eu disse pra ela, Rafa, a mãe não vai assinar a tua agenda. O importante não é ganhar. O importante é competir. Se tu não é boa em corrida de revezamento, pelo menos tu vai tentar. E tu vai sentir a conquista de ter tentado, do que simplesmente se sentir derrotada por não ter tentado. Tu não precisa vencer a corrida, mas pra ti vai ser uma vitória. Pra ti que não gosta, que não tem facilidade, que não tem habilidade, será uma vitória, porque tu foi e tu venceu o teu medo. E é isso que eu tento passar para as minhas filhas. Apesar de todos os meus medos, apesar de todas as minhas inseguranças, eu tento passar para elas esses valores. De que a gente deve tentar vencer os nossos medos. De que a gente deve tentar vencer as nossas inseguranças. De que a vitória está em tentar e não em vencer. É óbvio que nós vamos buscar a vitória. A vitória está em superar nosso medo, em superar as nossas dificuldades. E se eu não der esse exemplo para elas, como que elas vão entender isso? Então, eu me esforço para dar um exemplo. E você? Como lida com as inseguranças de ser mãe? Como lida com os seus medos? E como lida com as inseguranças dos seus filhos e os medos dos seus filhos? Conte para mim. Vamos fazer esse canal juntos. Me mande um e-mail, patijanczak@gmail.com ou me segue nas redes sociais. Me acompanhe. Um beijo e até a próxima!